capítulo 22. Mateus, capítulo 22. Amém? Amém. A partir do versículo 1. Ainda está enlatado. Diz assim: Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. Verso 4. De novo enviou outros servos e disse: Digam aos que foram convidados que preparei o meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhe deram atenção. E saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servos: O banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando vestes nupciais. E ele lhe perguntou: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E o homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. E ali haverá choro e ranger de dente, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu sei que nós já oramos, mas eu gostaria de pedir que você fechasse os olhos de novo. Pai, que a boa semente da Tua palavra, Deus, venha, ó Deus, penetrar na terra do nosso coração, que venha produzir muito fruto. Deus, que hoje nós venhamos a ter os nossos ouvidos abertos para ouvir, os nossos olhos abertos para ver e o nosso coração, ó Deus, disposto a entender. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor vá além das nossas barreiras e que o Senhor faça o Teu propósito hoje através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Essa parábola, que é contada aqui em Mateus 22, tem uma parábola muito semelhante contada em Lucas 14. Algumas pessoas até acreditam ser a mesma parábola. Uma parábola muito conhecida. E uma coisa que me deixa muito intrigado quanto a Jesus é o fato dele usar coisas tão cotidianas, né? As parábolas são sensacionais. E o fato de ser uma festa, ele comparar o reino de Deus com a festa, que é algo tão cotidiano para nós, né? Ainda mais para a nossa realidade, tanto para aquela realidade, né, do Oriente Médio, em que festas se faziam, festas de 7 dias, de 2 semanas, tinham festas longas. Um casamento mesmo tinha 2, 3 dias de festa. E nós que temos festa de aniversário, e festa de Natal, e festa de Ano Novo, e é uma festa atrás da outra, é muito fácil para a gente pensar numa festa, né? Eu creio que todo mundo aqui já participou e com certeza já deu uma festa também. Talvez não tenha sido o banquete do rei, mas pelo menos um churrasco ali que cada um traz um quilo de carne, com certeza todo mundo deu. Não é verdade? E é muito interessante, porque se uma festa ela estiver completamente preparada, se tiver, por exemplo, a arrumação, a decoração estiver linda, e o bolo estiver lá, e os salgadinhos estiverem lá, e o pessoal da foto também estiver lá, está tudo certinho, mas não tiver convidado, essa festa também está incompleta. E é sobre isso que eu gostaria de falar. Porque a festa que Deus nos dá, a festa que Deus propôs à humanidade, esse grande banquete, ele tem um elemento chave para que funcione, os convidados. E através desse texto eu espero que o Senhor venha nos trazer uma nova compreensão, em nome de Jesus. A primeira coisa que eu queria ressaltar, que esse banquete que é falado aqui, ele já foi anunciado antes. A gente vai ver, se você quiser ir abrindo aí em Isaías 55, a gente vai ver que esse banquete, essa grande fartura anunciada aqui em Mateus 22, Isaías 55, a partir do versículo 1. Estou lendo na NVI, caso tenha aí. Tem? Não? 55:1. Vai dizer assim: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas.
E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Vou parar por aqui. Muito interessante isso, porque a gente vai ver que desde ali do Velho Testamento, Deus falava de um banquete. De um dia onde o leite e o vinho, que representavam fartura, que representavam alimentos de festa, eles seriam comprados sem custo. Por mais que seja algo contraditório, né? Comprar sem custo. Eles seriam dados de graça. Algo que é muito legal a festa, né? Eu não estou falando de novo do quilo de carne, porque no quilo de carne cada um leva um pouquinho para contribuir ali, um salpicão, uma vinagrete, e faz aquela junção, cada um tem uma participação. Mas quando se dá uma festa, o pessoal fala, né, para encher barriga de esfomeado, você gasta do seu bolso, você tem o custo, você tem o estresse para organizar, e aquelas pessoas que foram convidadas, a única função delas é ir e aproveitar. Da mesma forma, o banquete que Deus tem preparado para nós é algo de graça. E essa é a beleza do banquete. O fato de que nós não fazemos nada para merecer estar nessa mesa, a mesa que está lá em Apocalipse, as bodas do Cordeiro, a mesa junto com todos os santos, todos os grandes homens de Deus e o próprio Cristo na mesa, essa mesa com pão e vinho, a gente não fez nada para merecer estar nela. E isso é sensacional. Assim como esse rei que convidou as pessoas para o banquete do seu filho, e ele simplesmente disse: venham, Deus nos convida para uma mesa. Deus nos convida para uma mesa. É interessante porque as pessoas que ele convida, a gente vai ver aqui em Isaías 55, são pessoas que têm sede e que têm fome. Normalmente os reis da Idade Média, a gente vai ver, por exemplo, na Revolução Francesa, que foi um dos motivos, né? A realeza sempre dava muitos banquetes para os ricos, enquanto os pobres morriam de fome. Normalmente os banquetes dados por reis, eles são dados à gala. Então você vai ver que só se você tiver muito patrimônio, você participaria de um banquete como esse. Assim como hoje em dia os banquetes de gala. Você tem que ser de uma classe social mais elevada. Mas no banquete do rei, aqueles que têm sede e que têm fome são convidados. Então não é pela sua posição, não é pelo seu histórico, não é por nada disso, é simplesmente porque ele quis dar uma festa. E ele quis encher essa festa com gente como a gente. Isso é muito incrível, revela a natureza doadora do nosso Deus. E assim também esse banquete que Deus tem preparado, nós podemos comparar então com a salvação. Jesus naquele dia, naquela cruz, ele morreu por nós, e assim como nesse banquete de Isaías 55, onde as pessoas que tinham fome e sede foram convidadas, nós, que ainda estávamos mortos em nossos pecados, segundo Romanos 5, nós fomos convidados. É assim que Deus prova o seu amor por nós, pelo fato dele ter morrido, enquanto nós ainda estávamos mortos em nossos pecados. É incrível a graça de Deus, é incrível o banquete, e é desproporcional à nossa situação. Sabe, a grandeza do Evangelho, e se a gente compara ela com a nossa situação antes de conhecer o Evangelho, é muito longe uma coisa da outra. E hoje estamos aqui, com Deus, estamos aqui, sendo supridos dia após dia da bondade dEle, tudo de graça. E esperamos, temos uma esperança, de que não pelo que fizemos ou deixamos de fazer, nós vamos sim estar naquela mesa. Amém? Quem quer estar nessa mesa? Eu quero chegar nesse dia, cara. Já está consumado, a festa já está pronta, o banquete já foi preparado, o grito já foi dado na cruz, já está tudo pronto. O que significa o grito está consumado, tetelestai? É que tudo que tinha que ser feito para que a festa acontecesse, já fez. Sabe aquela sensação de alívio, quando você termina de fazer a festa e agora você só está esperando os convidados chegarem, você fala, passei 2, 3 semanas, 1 mês planejando essa festa, para que tudo dê certo, e agora finalmente, tudo está pronto. Agora é só arrumar, trocar de roupa e a festa vai começar. Esse foi o grito da cruz. Tudo que impedia que esse dia, tudo que impedia que nós estivéssemos à mesa com Deus, o abismo que estava entre nós e Deus foi rompido naquele grito, naquela cruz. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, porque o preço já foi pago. Agora só falta uma coisa: os convidados. Só falta uma coisa. E é aqui que eu queria chegar.
Quando a gente vai olhar, eu espero que você tenha ficado com o dedo em Mateus 22, porque eu não fiquei, perdi o texto. Mas quando a gente vai olhar em Mateus 22, existiam duas levas de convidados para a festa. A primeira, claro, é importante falar do contexto disso aqui. No caso da parábola em si, a primeira interpretação dela é em relação a gentios e judeus. O que estava acontecendo? Jesus, como todo mundo sabe, ele nasceu para os judeus e nasceu em meio aos judeus. E Jesus veio para os judeus em um primeiro momento, mas os judeus não quiseram. Como diz a Bíblia, veio para os que eram seus, mas os seus não quiseram. Porém, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, em primeira instância, essa parábola vai falar dos judeus que rejeitaram e dos gentios que aceitaram. Vamos lá, vai piorar, mas por enquanto é isso. E é interessante porque, ainda que tenha algo relacionado aos judeus e aos gentios, a mesma resposta que os judeus deram, a humanidade dá até hoje. Várias vezes. Não foi só lá em Israel que Jesus foi rejeitado, não. Até hoje ele é rejeitado. E a gente vai ver aqui em Mateus, que houveram duas respostas da primeira leva de convidados. Duas respostas diferentes. Vou começar de trás para frente. Vamos lá, versículo 6. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. A primeira resposta que você pode dar a esse convite, e eu abro um parênteses aqui, o fato de ser uma festa pressupõe convite. Você nunca viu alguém dizendo assim, eu vou fazer uma festa e vai morrer quem não for. Ou começar a puxar alguém pelo meio para ir para uma festa. Não, a festa normalmente é algo que a gente quer ir, né? É algo que normalmente a gente aceita um convite. Eu convido e espero que você vá. O convite ele pressupõe livre-arbítrio. No momento em que Deus prepara essa festa, Ele dá o livre-arbítrio do homem escolher se ele vai ou não. Então Ele manda os seus servos e passa a convidar. E a primeira resposta, ou a segunda resposta, porque a gente está fora de ordem, mas uma das respostas que foram dadas foi a hostilidade. Algumas pessoas, quando recebem o convite tão gracioso de Deus para participar de uma festa, respondem a esse convite com hostilidade. Diz aqui que eles agarraram os servos, maltrataram os servos e mataram os servos que vieram anunciar. A gente que está... Se você também tem envolvimento com o evangelismo, mas a gente que tem envolvimento com o evangelismo, a gente sabe como muitas vezes realmente é hostil a resposta das pessoas em relação ao evangelho. Você está lá apresentando a graça de Deus e as pessoas parecem que escutam você dizendo que ela, sei lá, xingando a mãe delas, não tem lógica. Porque parece que a pessoa quer te bater. Já ameaçaram, já tacaram pedra na gente, já ameaçaram bater. Teve um cara que um dia eu estava pregando aqui para o pessoal, a gente estava sentado numa roda, todo mundo estava super envolvido, e aí do nada o cara fecha a cara e levanta, com muita raiva. Eu falei, estranho, né? Quando eu terminei de falar lá, eu fui atrás dele, e eu perguntei, amigo, o que aconteceu? Eu falei alguma coisa aqui? Ele, não, eu tive que sair. Eu, por quê? Porque senão eu ia te encher de porrada. Eu falei, moço, mas para que tanta violência? E no final deu tudo certo, a gente conseguiu se resolver. Mas o fato é que muitas vezes a realidade é hostil. As pessoas, em face de um convite tão gracioso, respondem com maldade. Mas, graças a Deus, essa não é a nossa realidade aqui, amém? Porque se você está sentado nessa cadeira, provavelmente você não quer bater no pregador, eu espero. Amém? Então, provavelmente a sua resposta não é a hostilidade. E qual a segunda resposta que essas pessoas deram ao convite? Versículo 5, diz assim: mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. É muito... por vezes eu acredito que essa resposta seja pior. Você já estava falando com alguém e você está falando lá, está uns 15 minutos falando, desabafando do que aconteceu no seu trabalho que te irritou. E aí, de repente, essa pessoa, você faz uma pergunta a ela e ela responde, hã? Nossa, cara, que vontade de matar o ser humano. Você está falando ali, abrindo o seu coração há 15 minutos e ele não podia nem prestar atenção no que você estava falando. É o mínimo que a pessoa pode fazer. Estou vendo uns olhares aí, mas é o mínimo que a pessoa podia fazer, era prestar atenção naquilo que você está falando.
você se sente desvalorizado no momento que você é ignorado. Ninguém gosta de ser ignorado. Ou então, quando você está falando com alguém, e aí você termina de falar e a pessoa fala, aham, dá aquela resposta monossilábica e entra num outro assunto com você. Aí você fala, cara, o que eu falei aqui pode jogar fora, amassa igual papel e joga no lixo. Por quê? Porque a pessoa não deu o devido valor. Quanto mais importante é o que você está falando, sei lá, que você viu um gato na rua, talvez você não dê tanta importância, mas você está falando da grande frustração da sua vida amorosa, aí sim você quer atenção, porque quanto mais importante é a mensagem ou a fala que você tem, mais atenção você espera receber, concorda comigo? Da mesma forma, o teor do convite exigia uma resposta igualmente importante, uma resposta igualmente atenciosa, certo? Mas não foi o que esses servos receberam. Pelo contrário, quando eles anunciaram o convite, eles receberam descaso e desvalorização. E por que será isso? Porque ainda que seja um convite tão incrível, ainda desvalorizem e não deem a devida atenção. Em primeiro lugar, porque essas pessoas, elas consideravam a própria vida e a própria realidade mais importante do que o convite. Quando você não vai em algum lugar que você está convidado aí ou convocado aí, que seja, essa escolha que você toma, naturalmente eu tenho um lugar mais importante para estar, certo? Então, por exemplo, se alguém te chama para uma festa, mas você tem que fazer uma ação de caridade na Praça 7, e você escolhe para ação de caridade, não para festa, você está dizendo que o lugar onde você vai estar fazendo a caridade é mais importante do que a festa. Se você tá para vir no culto, mas fica deitado em casa, você está dizendo que a cama é mais importante que o culto. Não foi o caso de ninguém aqui, graças a Deus. Essa é a lógica. Então essas pessoas, elas consideravam, olha só o que diz o texto, que cada um foi, um para o seu campo e o outro para os seus negócios. Lá em Lucas, eu vou confirmar aqui, mas se eu não me engano é no capítulo 14. Isso mesmo, Lucas 14, se você quiser abrir, for rápido de endereço. Mas diz lá no versículo 15, ou melhor, no versículo 18, vai dizer que numa parábola semelhante, que fala de um grande banquete, alguns estudiosos acreditam que seja a mesma parábola contada de duas formas diferentes, outros acreditam que são parábolas diferentes, mas o ponto é que diante do convite para um grande banquete, as pessoas tiveram respostas. Olha só, versículo 18, mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la, por favor, me desculpe. O outro disse, acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las, por favor, desculpe-me. E ainda outro disse, acabo de me casar e por isso não posso ir. E lá em Mateus vai dizer que foi um para o seu campo e outro para os seus negócios, e por isso acreditam que é a mesma parábola contada de formas diferentes. O ponto é que todos tinham desculpas válidas. Todos tinham afazeres que, se não tivesse um convite mais importante, até seriam justos. Ninguém estava indo pecar, não foram os que maltrataram. Mas o ponto é que quando nós consideramos a nossa própria realidade, e eu vou além, quando nós consideramos o tempo presente maior do que aquilo que vem, do banquete que irá vir, nós estamos dizendo a mensagem do Evangelho que muitas vezes dizemos que cremos, que ela não é tão importante assim. E tem mais um fator que influencia. Não somente eles valorizavam demais o que não deveria ser tão valorizado, como eles desvalorizaram aquilo que era realmente importante. Qual que é a grande sacada? Quando eu estou seguindo o meu caminho, ele faz sentido. Mas quando tem algo mais importante do que o meu caminho deixa de fazer sentido. Como assim? Tem 2 parábolas que Jesus contou que explicam a resposta correta diante do reino de Deus. A primeira, a parábola do tesouro escondido.
Quando uma pessoa ela estava andando por um campo e trupicou ali num baú, eu acredito que seja um baú, mas era um tesouro. E ela viu que era um tesouro, ele deixou aquele tesouro ali escondido, foi até a casa dele, vendeu tudo que ele tinha, desprezando a sua realidade, e foi atrás do campo. A mesma coisa na parábola da pérola. Um comprador de pérolas, ao encontrar uma pérola de grande valor, ele desprezou tudo que ele tinha e foi atrás da pérola. Por quê? Porque até o momento, até encontrar aquele tesouro, a vida daquele cara era até legal, mas diante de uma nova realidade, aquilo ali deixou de fazer sentido a ponto dele vender tudo. Aquele comerciante de pérolas, ele tinha uma vida bacana, mas diante de uma nova pérola, de uma nova realidade muito maior, e que ele entendia o valor, o resto parou de fazer sentido, e ele vende. O problema é que muitas vezes nós olhamos para o tesouro e achamos que é só um baú de madeira. A gente olha para a pérola e a gente acha que é bijuteria. Mas para aqueles que entendem o valor, todo o resto se torna pequeno. Aqueles homens que desprezaram o convite do rei não sabiam nem metade do que estavam perdendo. Quando a gente está nas praças, muitas pessoas se declaram cristãs e crentes em Cristo. Eu tenho certeza que você conhece vários crentes nominais que dizem, não, eu sou cristão, eu sou católico, eu sou... Mas a vida deles é tão mesma, tão... Porque, sinceramente, será que a vida é só estudar e trabalhar e casar e morrer? Não pode ser. Não pode ser só isso, pelo amor de Deus. Mas é o que faz sentido, até que venha algo maior. Então, quando você vê uma pessoa que caminha simplesmente nisso, não tem um pinguinho de eternidade na vida dela, ou o máximo que tem é uma vinda no culto na semana, 2 vindas no culto, isso é a única vez na semana que ele para pensar em algo além do próprio umbigo. Se essa é a vida da pessoa, eu te dou uma certeza, ela nunca conheceu o Evangelho, ela desprezou o convite. Porque o Evangelho é algo que vem e toma a sua realidade e faz as outras coisas parecerem tão pequenas. É como quando você ganha um presente novo, quando você é criança, você esquece dos outros brinquedos e vai brincar só com aquele novo. O bicho está velho em 2 dias, de tanto que você brincou com ele. Por quê? Porque diante de uma realidade maior, o resto deixa de fazer sentido. Não estou dizendo para você deixar o seu trabalho, pelo amor de Deus. Mas eu estou dizendo que Abraão, ainda numa terra da promessa, ele peregrinou como em terra estranha, porque ele tinha em mente a cidade que vinha do alto, que tinha fundamentos, que Deus é o arquiteto. Então, ainda na terra prometida, que era a promessa, que era o que ele deveria se agarrar, ele nem ligou para isso, porque ele esperava a cidade que vinha do alto. Essa é a mentalidade do reino de Deus, uma mentalidade que, olhando para o que é maior, despreza o que é menor, e em prol do que é maior, deixa tudo. Não que diz, tá bom, muito legal, agora eu vou para as minhas coisas. Quanto nós temos valorizado, quanto valor nós temos dado ao convite, quanto valor nós temos dado ao banquete, quanto valor nós temos dado à nossa vida, aos nossos afazeres. Porque de que adianta o homem ganhar o mundo e perder a alma? O que adianta o homem? Nada. Pode ter tudo, mas se hoje pedirem a alma, e aí? Então que a gente venha organizar as nossas prioridades. Que o banquete, que a festa, que o convite sejam a nossa prioridade. E o rei então se indignou com aqueles homens. Quando ele viu o descaso e o desprezo, ele disse assim, não, então agora eu vou para além dos meus convidados, eu vou pelo caminho. E ele chamou os seus servos e ele falou, vão pelo caminho e chamem a todos que vocês encontrarem. Isso aqui é uma referência então à chamada dos gentios à fé. Então agora os judeus deixaram, não quiseram, e agora vem os gentios. E é interessante, inclusive, só uma curiosidade, que o caminho que diz aqui, pelas esquinas, né, na minha versão, na verdade não é a mesma palavra de caminho que é usada na Bíblia, é uma palavra que é usada só nesse texto, em grego.
E é uma parábola é uma palavra, que se refere ao caminho que fica exterior às muralhas de uma cidade. Então você tem a cidade, tem as ruas de dentro da cidade, mas pro lado de fora você tem uma estrada, como se fosse uma BR, que leva para uma outra cidade. E nessa estrada normalmente se aglomeravam pessoas assim, de baixa classe social, até mesmo marginais. Você já ouviu a história do bom samaritano? Ele estava andando pela estrada e aí vieram bandidos e o roubaram. Isso era muito comum, porque nas estradas entre uma cidade e outra não tinha segurança. Eram lugares onde as pessoas que não tinham dinheiro para comprar lotes e casas dentro da cidade ficavam. Eram pessoas marginalizadas. E ele disse, vão por esses lugares onde vocês não encontram pessoas de gala que normalmente seriam convidadas. Esses lugares de pessoas marginalizadas vocês vão e vocês vão chamar para o meu banquete. E o interessante é que assim como Jesus disse que as prostitutas e os publicanos estavam entrando primeiro no reino de Deus, foi o que aconteceu. A sala ficou cheia. Sabe, eu acho muito legal, porque você vai ver que onde as igrejas pentecostais e as igrejas no geral mais florescem são nos lugares mais carentes. Assim como Jesus disse, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque são pessoas que não têm mais nada. Então, pensa, se você está com fome a vida toda e aí vem alguém e te fala, tem um banquete com um novilho gordo e cevado, gordão preparado para você morto ali, você vai comer o trem. Cara, é lógico que você vai querer. Não tem nem o que titubear, porque você não tem nada. E aí aqueles marginalizados foram e encheram a sala do banquete. E é muito parecido com o que aconteceu. Você vai ver que desde os dias de Jesus até aqui, a igreja cresceu. A sala do banquete parece cheia demais. E você vai ver também que até no Brasil, o evangelho tem ganhado e ganhou muito espaço nos últimos anos. O censo de 2010 do IBGE contou com 60 milhões de evangélicos. É muita gente. É muita gente que professa a fé evangélica, que não entrou nem católicos, nem outras religiões cristãs. Somente evangélicos, 60 milhões. É muita coisa, isso em 2010. Cara, a gente tem mega igrejas que cabem milhares de pessoas. Eventos que juntam milhares de pessoas. Redes sociais cristãs, canais do YouTube cristãos que juntam milhares e milhões de pessoas. Aparentemente a sala do banquete está cheia, mas é aparentemente, porque a igreja física, o hall de membros que a gente escreve no caderninho, não é o hall de membros, não é o livro da vida. A igreja física não é o corpo místico de Cristo espalhado por toda a terra, não. Pode ter aqui, gente, não estou dizendo que é, mas pode ter 3, 4 pessoas que façam parte do corpo de Cristo. O resto é só igreja física, visível. É só a gente preencher o banquete. O ponto é o seguinte, não é porque parece ter muita gente, sabe, é muito estranho, porque Jesus disse que são poucos que entram pela porta, são poucos que vão herdar a salvação, mas tem tanta gente que se diz cristã, uma conta aí não está fechando. Porque na verdade, a gente vai chegar no entendimento do último versículo, lê comigo o versículo 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A questão é que quando aquele rei entrou no banquete, ele deu uma olhada assim pela sala. Aqui fala de uma, mas eu acredito que pelo teor dessa frase, poucos escolhidos, eu acredito que tinham mais. E ele viu um homem. E esse homem que tinha sido chamado para o banquete, ele não estava apresentando a veste nupcial, a veste apropriada para o casamento. E olha o que o rei perguntou. Versículo 13. Então o rei disse aos que o serviam, versículo 11. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Ele perguntou, amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E o homem emudeceu. Então o rei disse aos que o serviam, amarrem-lhe as mãos e os pés, e lancem-no para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dente. Isso é muito sério. Primeira coisa que eu acho importante a gente entender, era costume dos reis, se eles convidassem pessoas mais pobres, fornecer a veste para o casamento. Então era uma responsabilidade do rei. Pensa comigo, se tinham vários marginalizados que não tinham nem direito o que comer muitas das vezes, como é que eles iam comprar vestido de gala? O rei fornecia o necessário para que eles entrassem no casamento. Em algum momento esse homem não vestiu
a veste adequada que o rei forneceu para a própria festa. Não vestiu. E isso em nenhuma maneira se contrapõe ao livre-arbítrio. Ele tinha total escolha de estar lá dentro. Ele poderia ou não estar, e ele tinha entrado. O que acontece aqui é que a graça, o convite, o chamado do Evangelho, ele nos garante um lugar na mesa. Mas como disse John Wesley, a santidade é o que nos torna adequados a permanecer nela. Então, ainda que a salvação, o convite para entrar seja gratuito, o permanecer, o estar adequado para permanecer na mesa de Deus é conosco, em parte, porque Ele fornece a veste, mas é conosco manter essa veste. A gente vai ver, se você quiser abrir comigo em Hebreus 10. Alguém pode perguntar, mas é possível perder a salvação? Vamos ler. Já que estamos no tempo da graça e não no tempo da lei. Hebreus 10, versículo 26. Diz assim: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas somente uma terrível expectativa de juízo e fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça, pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança e eu retribuirei, e o Senhor julgará o seu povo. E ainda terrível coisa cair nas mãos do Deus vivo. É interessante que a gente vai ver que ele profanou o sangue da aliança no qual ele foi santificado. O sangue da aliança não foi ele que buscou, e nem a santificação veio dele, veio do sangue, veio da graça, mas a capacidade de permanecer submisso a essa graça, submetido ao processo santificador do Espírito Santo, sem insultá-lo, sem dizer, porque o que é insultar o Espírito Santo? É quando ele quer fazer algo em nós, a gente sabe, por exemplo, quando a gente vai fazer aquela coisa errada, e aí a gente sente aquele alerta, o Espírito Santo na sua obra santificadora, ele começa a nos alertar do que não devemos fazer ou do que devemos fazer, e nós insultamos a ele, ignorando o seu chamado. E aí o que acontece? Nós pisamos mais uma vez o Filho de Deus naquela cruz. E quando isso começa a se tornar deliberado, quando isso começa a se tornar um hábito, o Espírito Santo ele não insiste em quem não quer ser transformado. E aí o que acontece? Nós manchamos as vestes limpas que foram lavadas pelo sangue de Cristo. Se não fosse algo que também envolvesse uma participação nossa, não teria necessidade de Cristo dizer: conservem, outra parábola das virgens, conservem as vestes brancas e as lamparinas cheias de óleo. Conservem. Por quê? Porque o dar é dele, mas o conservar é nosso. Se eu te dou um presente e em uma semana esse presente está completamente destruído, eu vou te dar outro presente? Não. Por quê? Porque você foi responsável por aquilo que eu te dei. Se você é chamado para uma vaga de emprego muito top lá na Google, vamos supor que Vitão aí que trabalha com tecnologia Unique, se vocês fossem chamados para trabalhar lá na Google com tudo pago, $10.000 por mês, aquele salário, e você já tivesse tudo ali, você já está com sua mesa, o cara vem, te apresenta, e quando você senta na mesa, você bota os 2 pés para cima e vai jogar videogame. Provavelmente você ia ser demitido. Mas espera, eu recebi já, realmente você recebeu por uma graça, mas o permanecer ali é sua responsabilidade. Você vai ter que fazer por onde daquele presente, daquele dom que te foi concedido. E por isso Pedro vai dizer, você não precisa abrir, só se quiser, 2 Pedro, vai dizer no versículo 10, portanto irmãos, do capítulo 1, portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Empenhem-se, fala de um esforço, fala de uma atitude pensada e esforçada, que vai contra o nosso conforto. Empenhem-se. Se fosse algo natural, se fosse o curso das coisas, ser santificado, ele não precisaria dizer empenhem-se. Para quê? Para consolidar. Consolidar não fala de conquistar, fala de manter. O chamado e a vocação. Chamado
e eleição, desculpa. Olha que interessante. Quais são as duas palavras que Jesus usa na parábola? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Em algumas versões você vai encontrar poucos são eleitos. Porque escolha e eleição é a mesma coisa. Então o que Pedro está dizendo? Olha só, vocês foram chamados, vocês foram convidados para o banquete. A palavra chamados em grego é kletos, convite para uma possibilidade. É como se eu te chamasse para algo, vem fazer esse processo seletivo, sabe? Você foi chamado. Mas a eleição é quando você está naquela mesa, o rei passa, olhando quem está adequado, e você é escolhido a permanecer. E como é que a gente confirma tanto o chamado quanto a eleição? Através da santidade, do esforço pela santidade, da busca pela santidade, da busca por manter as nossas vestes brancas e a nossa lamparina cheia do óleo do Espírito Santo. O chamado é dele, a eleição também, mas a responsabilidade por permanecermos adequados na mesa do banquete é nossa, porque muitos são chamados a estarem naquela mesa, mas pouquíssimos são escolhidos a permanecer. Eu quero ser escolhido a permanecer. Eu quero me apresentar naquele dia com as vestes brancas. Eu quero, eu desejo, e eu espero te ver lá também, porque aqueles que não foram encontrados dignos foram lançados nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. Não é só uma questão de galardão aqui, é muito mais que isso. Que nós venhamos a zelar pelo presente que Deus nos deu. Para terminar, eu queria citar uma frase de John Wesley. Diz assim: a justificação que vem de Cristo é graça e convite dele, mas a santidade nos torna adequados a permanecer na graça. Que nós venhamos a nos empenhar para permanecer. Em nome de Jesus, vamos orar? Fique de pé nesse lugar. Espírito Santo, o Senhor que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu te peço agora, Deus, que o Senhor venha com a dose de convencimento para cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, que hoje nós venhamos a ser chamados, ó Deus, a olhar mais uma vez, Deus, que se nós temos rejeitado o convite, ou feito pouco caso do Senhor, se temos dado mais atenção, ó Deus, para nós mesmos, e menos atenção para o convite, menos atenção para o banquete, Deus, se temos olhado para essa terra e não para a terra, para a cidade que há de vir, Deus, se temos nos preocupado com o presente, mas a eternidade nem nos faz cócegas, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos voltar os olhos para o Senhor, para o seu chamado, mais uma vez, Deus, mais uma vez que nós possamos ouvir a sua voz nos chamando, Deus, mais uma vez, Deus, que as coisas dessa terra venham parecer pequenas, Pai, em relação àquilo que o Senhor tem nos proposto. Em nome de Jesus, Deus, que tudo perca o valor se comparado ao Senhor, que nós venhamos a ser como Paulo, considerando tudo como perda para ganhar a Cristo e ser achado nele. Em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, mas que também, Pai, nós venhamos a cuidar e zelar para termos as nossas vestes brancas, lavadas pelo sangue de Jesus, que continuamente venhamos a nos purificar e buscar mantermos-nos puros. Deus, em nome de Jesus, que nós venhamos a evitar o pecado, buscar a intimidade com o Senhor, para que quando chegar aquele dia estejamos entre os escolhidos, e não somente, Deus, que nos reste um arrependimento de podia ter feito mais, de podia ter feito melhor, mas que, Deus, quando chegar lá, venhamos a dizer como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, e agora me está reservada a coroa da justiça. Em nome de Jesus, Pai, queremos estar entre os escolhidos, Deus, eu quero estar entre os escolhidos. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nos dá mais uma dose de perseverança, mais uma dose, ó Deus, de obstinação para alcançar aquilo que o Senhor nos propôs. Nós queremos estar contigo à mesa, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus.
Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, querido. Deus te abençoe. Palavra maravilhosa, né, irmãos? Essas palavras, elas vêm ao encontro do nosso coração, né, para nos sacudir, sabe? Eu estava ali pensando, eu falei, como é bom a gente ouvir uma palavra assim, porque nós precisamos mesmo, irmão, tomar posicionamento daquilo que Deus tem colocado na nossa vida para nós fazermos. Que é anunciar o Evangelho, quer falar do amor de Deus que Ele tem feito, tantas coisas lindas que Deus fez. Nós estamos terminando, querido. Queria que você fechasse os seus olhos, vamos orar. Nós estamos indo para a nossa casa. Nós vamos agradecer a Deus. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai, por esta palavra que o Teu Filho levou, Jesus. Pai, ela veio ao encontro, Pai, das nossas vidas, Senhor. Como é gostoso, Senhor, saber que o Senhor tem um cuidado tão grande, que o Senhor usa os Teus filhos para falar com a Tua igreja, Senhor. Essa vida separada, essa vida para o Senhor, que o Senhor quer tanto de nós, ó Pai, para que nós possamos florir, ó Pai, cada dia mais naquilo que o Senhor tem para nós. Ó Deus, guarda as nossas vidas, ó Pai, nós estamos indo para a nossa casa, Deus. Fala conosco, Pai, através de sonhos, aquilo que o Senhor tem, cada propósito que o Senhor tem em cada vida. É o Senhor que faz isso, ó Espírito Santo. É o Senhor que faz coisas maravilhosas. Leva-nos em paz, livra-nos de todo o mal. Que nós estejamos, ó Pai, uma noite abençoada, um dia abençoado. Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre a nossa vida. Esteja sobre a vida de cada um, ó Pai. Nós te agradecemos por esse culto, pelos louvores que foi ministrado, por tudo que foi feito aqui, ó Deus. Nós te amamos, ó Deus. Muito obrigado, Jesus. Amém e amém, queridos. Vocês estão dispensados em nome de Jesus.